Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. E eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, do Papa São João Paulo II. Nós estamos no terceiro capítulo deste documento, que tem como título Para não se desvirtuar a cruz de Cristo. Estamos trabalhando aqui um subtítulo que diz o bem moral para a vida do mundo, o bem moral para a vida da igreja e do mundo, né? Para a vida da igreja e do mundo. Ele tem como base um versículo bíblico que diz: Cristo nos libertou para que permaneçamos livres. Bem, estamos aqui estudando sobre essa liberdade. Como que é essa liberdade em Deus? Como que o homem pode, o homem, digo, o ser humano, como ele pode encontrar total liberdade? Usar da sua liberdade, que é um dom que Deus deu, de um modo bom para ele sim e para o próximo, né? Como que ele pode usar dessa liberdade da melhor forma possível? Já vimos aqui que muitas pessoas confundem essa liberdade com fazer o que quer. Então vira uma libertinagem, não é verdade? Eu faço o que eu quero com a minha liberdade, sem regras. Eu faço do jeito que eu pensar, do jeito que eu desejar. Então as regras quem coloca sou eu. Não é Deus, não é ninguém, não é a igreja, não é a Bíblia que vai colocar regras na minha vida. Então, tem pessoas que vivem assim? Tem sim. Agora, você que está buscando a salvação, você que está buscando Deus, você que tem sede, fome de Deus, como que você vai usar sua liberdade? De que modo convém para você, né? De que modo é conveniente para você usar a sua liberdade? É isso que estamos vendo aqui neste capítulo. Vimos aí no dia anterior, no nosso último programa, aquela famosa frase de Jesus em João 8,32, quando ele estava discutindo com os fariseus, doutores da lei. Ele disse: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, vimos o verbo conhecer, que é um verbo de ter intimidade, né? Então é bem diferente dessa palavra, o que quer dizer a Sagrada Escritura. Vimos então que é ser íntimo de Cristo. Nessa intimidade de Cristo eu passo a conhecer, a experimentar Cristo, a viver com Ele e Ele comigo. Então nós nos tornamos um só. Aliás, pelo batismo já somos um só, não é verdade? Porque na ocasião do nosso batismo nós somos enxertados no corpo de Cristo. Então estamos vivendo agora, depois do batismo, toda a nossa vida dentro do corpo de Cristo. Quer dizer, já somos um com Ele. A Eucaristia vem para fortalecer esse nosso vínculo, de estarmos no mesmo corpo. Então eu como o corpo dele, bebo o seu sangue, eu como sua carne, não é? Porque estou dentro do corpo, tenho que ser alimentado por este corpo. Assim como uma criança está sendo gerada pela sua mãe, o próprio corpo da mãe está alimentando aquela criança que está sendo gerado. Como nós estamos sendo gerados dentro de Cristo pelo batismo, então o corpo de Cristo nos alimenta. Porque somos gerados, estamos sendo gerados, né, dentro desse corpo pelo batismo. Bem, desta forma então, temos que nos tornar íntimos de Cristo. E vimos também no nosso último encontro que os verdadeiros adoradores de Deus devem adorá-lo em espírito e verdade, e que nesta adoração tornam-se livres. Então, quanto mais eu adoro o Senhor, mas eu entendo que Ele é meu Deus, que Ele é o Senhor da minha vida, da minha história, que Ele é o Senhor da minha existência, Ele é o Deus da minha existência. Então, quanto mais eu entendo isso, aceito, proclamo, testemunho isso, então sim, eu quero adorá-lo, quero estar com Ele e nessa adoração eu me torno cada vez mais livre, porque Ele vai tirando, quebrando em mim todas as minhas resistências. E aliás, eu quero que Ele quebre as minhas resistências.
A não ser que você não queira, a não ser que eu não queira. Daí ele não faz, porque ele respeita o nosso desejo. Mas, se nós queremos caminhar na santidade, buscar a salvação, então sim, abrimos o nosso coração e ele vem quebrando esses paradigmas do pecado que vão sendo criados por falsas ideologias, por falsas ideias do mundo. O mundo cria falsas ideologias e nós vamos vivendo essas ideologias, vamos comungando dessas ideologias que são falsas em si mesmas. Elas são vazias, são ocas em si mesmas, não produzem a salvação, não produzem a vida eterna, pelo contrário, produz a morte eterna, produz ilusão e produz pecado cada vez mais. O pecado vai gerando outro pecado em nós. Então, dessa forma que nós vamos buscando esse Deus que vai quebrando isso dentro de nós, essa cadeia de pecados, essa engrenagem de pecados que um vai levando ao outro. Não é assim? Por quê? Vou dar um exemplo aqui. Se a pessoa está em adultério, bem, então ela começa a mentir na casa dela, por que ela vai, onde ela vai. Vou ter que sair agora. Mano, você vai? Eu vou para o trabalho, é urgente. Então, quer dizer, não é vai praticar o ato lá de adultério, mas, enfim, então quer dizer, precisa mentir. Nessa mentira ele mente, ele, né, o homem no caso. Estou dando exemplo aqui de um homem. Então ele mente para a esposa, para os filhos, para os amigos. Então vai aumentando. Ou no caso inverso, né, a mulher vai mentindo para o marido, para os amigos, para os filhos, se assim os tiverem. E vão vivendo cada vez mais sobre estas mentiras, sobre estas ilusões, sobre estes pecados. Ao passo que, ao contrário disso, se nós colocarmos a nossa liberdade em Deus, então sim, essa liberdade que nós colocarmos em Deus, ela produzirá virtudes em nós. Então tudo que colocamos nas mãos de Deus, nosso desejo, vontade, vontade de melhorar, de buscar a santidade, de buscar ser mais livre em Deus, então tudo isso vai gerando em nós virtudes e mais virtudes. Vai gerando em nós bem-aventuranças. Sabe aquelas bem-aventuranças que Jesus fala no Sermão da Montanha? Capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que buscam a justiça. E assim sucessivamente. Quer dizer, então, as pessoas que vão se abrindo a Deus, vão renunciando ao pecado, então sim, as virtudes vão tomando conta do coração, da mente, do espírito da pessoa, e essa pessoa então ela ganha forças para renunciar ainda mais ao pecado e desejar cada vez mais as virtudes, sejam teologais, sejam cardeais, mas ele então se abre para o mundo das virtudes, que até então estava meio desconhecido, estava meio oculto, estava um pouco misterioso, essas virtudes. E aí agora você vai ser um homem e uma mulher virtuoso, ao invés de ser um homem e uma mulher pecador. Então é isso que vimos aí no nosso último encontro. Aí continuando aqui, além disso, Jesus revela com a sua própria existência e não apenas com as palavras, que a liberdade se realiza no amor, ou seja, no dom de si. Ele que disse: ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos, como está em João 15:13. Caminha livremente para a paixão, né? Jesus caminha livremente para a paixão, conforme Mateus 26:46, e na sua obediência ao Pai sobre a cruz, dá a vida por todos os homens, como está em Filipenses 2, de 6 a 11. Deste modo, a contemplação de Jesus crucificado é a via mestra pela qual a Igreja deve caminhar cada dia. Então, a contemplação de Jesus crucificado, lembra do que eu disse a vocês no nosso último encontro? Que não devemos
nos esquecer de que Jesus foi crucificado. Então, quer dizer, é louvar o Deus, né, o nosso Deus Jesus ressuscitado, glorioso, é maravilhoso, sim. Mas nunca esqueçamos de contemplar a cruz, de contemplar Jesus sofredor, morto na cruz. Isso dá um novo sentido para nós também na nossa vida. Deste modo, a contemplação de Jesus crucificado é a via mestra. Via mestra, quer dizer, é a via principal. É o caminho principal pela qual a igreja deve caminhar cada dia, se quiser compreender todo o sentido da liberdade. Por quê? Porque a entrega de Jesus na cruz é a plenitude da liberdade. Mas como assim? Ele foi crucificado, ele foi pregado ali na cruz, foi morto na cruz. Como que isso se torna o maior ato de liberdade, a plenitude da liberdade? Sim, porque foi obediente ao Pai até o extremo, até o último instante. Ele foi obediente ao Pai. Ele veio, o Pai o enviou para isso, para morrer por nós. Senão não teria jeito de nos recriar novamente, né? De nos recriar. Não teria como fazer isso, não teria como Deus nos ter de volta para Ele, porque nós fomos criados no céu, perdemos o céu pelo pecado. Agora, o Filho teve que vir assumir nossa humanidade, morrer, derramar o sangue para pagar a dívida que até então existia, a dívida da nossa recusa a Deus, não é? E agora sim, através de Cristo, nós podemos entrar no céu novamente. Porque renascemos para uma vida nova, para uma vida de santidade. Se eu e se você não vivermos esta vida para a qual nascemos agora, então todo o sacrifício de Cristo, todo o investimento do Pai, de escolher uma mulher para mãe do seu filho, a única mulher que poderia ser a mãe de Jesus, todo o empenho de Deus em escolher um homem tão bom quanto São José, compreensível, amável, seu filho depois ser criado por esta família e depois sofrer tudo que sofreu, bem, enfim. Se nós não aceitamos isso, se nós não vivemos a vida, essa vida nova, nós estamos pisando em cima disso tudo. Pisando em Jesus Cristo e pisando em cima de todo o plano do Pai. Estamos aí, na verdade, recusando o plano do Pai de salvação. Então, por isso que nós, eu e você, nós temos que buscar cada vez mais cumprir esta vida nova, né? Viver esta vida nova em plenitude, renunciando ao pecado e absorvendo todas as virtudes, todas as graças. Então ele diz aqui, deste modo, a contemplação de Jesus crucificado é via mestra pela qual a igreja deve caminhar cada dia, se quiser compreender todo o sentido da liberdade. O maior sentido da liberdade é o dom de si próprio. O dom de si, no serviço a Deus e aos irmãos. Então, onde que a sua liberdade ela encontra o ápice? Ela encontra a perfeição. Ela encontra o ponto máximo. Onde que sua liberdade encontra isso? Quando você se dá por inteiro ao próximo, aos irmãos, ao serviço da igreja, ao serviço do próximo. Quando você se doa inteiramente. Então o seu tempo já não é mais seu, as suas coisas já não são mais suas, a sua vida já não é mais sua. Está nas mãos de Deus. Então Deus vai dispor de você. Então você se coloca à disposição de Deus. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Faz de mim o que quiseres. Pronto. Aí você encontrou e professou a plenitude da sua liberdade. Quando você se dá, você entende tudo isso e se doa.
Claro que você tem sua vida para cuidar. Você pode estar pensando, ei, mas e minha família, e meu trabalho, e meus estudos, e minha faculdade, e cuidar de filhos, e cuidar do pai que está doente, como é que fica tudo isso? Tudo isso você vai continuar fazendo, sem dúvida alguma, só que com um novo sentido, um sentido pleno, de que tudo que você for fazer rotineiramente, né, na sua vida, tudo que você for fazer tem um sentido de estar em Deus, de estar em Cristo, de o fim último ser Deus. Então você vai fazer ainda melhor o que você fazia. Arrumar uma cozinha, cuidar de um doente, cuidar de um filho, estudar, se formar, você vai fazer melhor ainda. Com mais vontade, com mais desejo de acertar, de fazer melhor. Entende isso? O seu local de trabalho, você vai trabalhar melhor ainda. Não é porque você atingindo esse ápice da liberdade que é o dom de si mesmo, é que você vai então parar de trabalhar, parar. Não pode isso, não existe isso. Nós nos damos na nossa vida, do jeito que nós somos, na nossa casa, nossa família, nossos amigos, na igreja, na comunidade, enfim. Vou vivendo a plenitude desse amor. Vou compreendendo que tenho que fazer tudo por amor, mesmo que meu chefe seja um carrasco, não é? Mesmo que o meu gerente, o dono da empresa que eu trabalho, seja aí um tirano, um crápula, né? Não sei. Que judia das pessoas, oprime as pessoas, oprime você, inclusive. Você diz tantas vezes que queria largar daquele emprego e ir embora dali. Bem, você vai entender que você tem que amar aquela pessoa, viver perdoando aquela pessoa. Então aí sim você vai viver a plenitude desse amor, desse dom de si mesmo. É isso que o Papa está falando aqui. Dom de si no serviço a Deus e aos irmãos. Mais ainda, a comunhão com o Senhor crucificado e ressuscitado é a fonte inesgotável, onde a igreja se sacia incessantemente para viver na liberdade, doar-se e servir. Comentando o versículo do Salmo 99, servir ao Senhor com alegria, Santo Agostinho diz: na casa do Senhor, livre é a escravidão. Livre, visto que o serviço não o impõe a necessidade, mas a caridade. O amor, não é? O amor te faça servo, como a verdade te fez livre. O amor te faça servo, como a verdade te fez livre. Olha que frase maravilhosa de Santo Agostinho. Ele diz aqui, não é? Na casa do Senhor, livre é a escravidão. Quer dizer, quanto mais escravo do Senhor eu for, mais livre eu serei. Porque maior liberdade eu encontro como escravo de Deus. Ao passo que, quanto mais escravo do demônio e de mim mesmo, mais prisioneiro eu sou. Entende esse paradoxo? Entende isso? Quanto mais escravo de Deus, mais obediente à sua palavra, obediente aos seus mandamentos, obediente a tudo que ele falou no seu evangelho, quanto mais preso, acorrentado a Cristo eu estiver, mais livre eu serei. Que coisa, que mistério, gente, que mistério, que grandiosidade que existe em tudo isso. O exemplo é do filho. O filho que se entregou para ser morto daquele jeito. Mas se entregou por amor. Se entregou por amor. Então, aí ele mostra para nós, ele prova para nós e apresenta para nós o maior ato de liberdade, a plenitude da liberdade. Ser obediente até a morte, ser escravo, obedecer ao Pai em tudo que ele mandou o filho fazer. No amor, o Pai mandou ele fazer por amor e no amor. E ele vem e cumpre esse mandato do Pai. Resta-nos agora, eu e você, cumprir o mandato do Senhor Jesus. Tudo que ele deixou escrito, como está aqui, o Papa interpretando para nós o que é Jesus Cristo. Quando ele fala que o esplendor da verdade, ele está falando da verdade que é Cristo. E o esplendor quer dizer a maravilha que é essa verdade.
A maravilha que é esse Senhor e tudo o que Ele faz. A caridade te faça servo, como a verdade te fez livre. És ao mesmo tempo servo e livre. Ao mesmo tempo. Servo porque tal te fizeste. Livre porque és amado por Deus, teu Criador. Mais ainda, livre porque te foi concedido amar o teu Criador. Então eu amo a Deus na liberdade que eu tenho, que Ele me deu. E que liberdade é essa? Como eu uso dessa liberdade? Cumprindo tudo o que Ele quer e faz e fala para mim. É servo do Senhor e livre no Senhor. Não procures uma libertação que te leve para longe da casa do teu libertador. Tudo isso são palavras de Santo Agostinho. Agora sim, o Papa, voltando aqui. Deste modo, a Igreja, e nela cada cristão, é chamada a participar do munus regale de Cristo na cruz. O que é munus regale? É o serviço. Munus é serviço, né? Ministério. Ministério da alegria de Cristo na cruz. Então, Cristo sentiu alegria na cruz? Sim, claro. Ele sentiu, ali ele demonstra todo o amor que ele tem pelo Pai e pelas pessoas. Ele morreu por cada um de nós. Então ele fez aquilo que o faria feliz. O que faria uma mãe feliz? Um pai feliz, por exemplo? Se seu filho estiver para morrer, o filho daquele pai, daquela mãe, estiver para morrer, não tem mais jeito, ele vai morrer mesmo. Qual seria a maior liberdade de um pai que ama, de uma mãe que ama o seu filho? Dar a vida pelo seu filho. Dizer, será que dá para eu trocar? Para eu morrer no lugar dele e ele ficar? Será que dá para acontecer isso? Então, aí é a plenitude da felicidade. Não tem mais como você amar aquela pessoa. Você ama dando a vida. Então, nesse sentido, que Cristo sente essa alegria na cruz. Deste modo, a Igreja, e nela cada cristão, é chamado a participar, então, dessa alegria de Cristo na cruz, na graça e na responsabilidade do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pelo resgate de muitos. Jesus é, pois, a síntese viva, o resumo vivo e pessoal da perfeita liberdade na obediência total à vontade de Deus. A sua carne crucificada é a plena revelação do vínculo, quer dizer, do que une, né? Do vínculo indissolúvel entre liberdade e verdade. O vínculo indissolúvel entre liberdade e verdade. Então Jesus vive essa liberdade plena e vive a plena verdade, que Ele mesmo é, o amor. A verdade de Cristo é amar sempre. E onde Ele encontra essa vontade de amar, esse desejo de amar, o que Ele tem que fazer, onde Ele encontra isso? Quando Ele se entrega na cruz, dá a sua vida por cada um de nós. É a plenitude da alegria de Cristo, é a plenitude da sua liberdade. Também, tal como a sua ressurreição da morte, é a suprema exaltação da fecundidade e da força salvífica de uma liberdade vivida na verdade. Então você quer ressuscitar com Cristo? Eu quero ressuscitar com Cristo? Nós queremos ressuscitar com Cristo? Sim, nós queremos ressuscitar com Cristo. Então essa nossa ressurreição só será fecunda e verdadeira se nós vivermos essa liberdade que o Senhor nos deu na completa verdade de Cristo. Se eu viver a minha liberdade na verdade de Cristo, aí sim, eu serei ressuscitado para a vida eterna. Mas se eu não viver o amor, se eu não viver a plenitude da minha liberdade, que é amar sem medidas, então não ressuscitarei para a vida eterna, mas ressuscitarei para a morte eterna.
Entende? Onde eu ficarei para todo sempre, nos castigos do inferno, porque eu não aceitei o plano de Deus na minha vida, não aceitei a entrega e morte do seu filho, não aceitei o filho me amar tanto que deu a vida por mim, e não aceitei amar o próximo assim como o Senhor me amou. Então não aceitei nada do plano de Deus. Não vivo esse plano de Deus. Eu renunciei ao plano de Deus. Então sim, aí a minha condição será a morte eterna. Viver para sempre nos castigos do inferno, para longe de Deus, onde nunca mais eu sentirei o amor de Deus por mim. Então é isto que o Papa está falando aqui para nós. Então viver a alegria que Cristo viveu na cruz, embora com dores intensas, totalmente desfigurado, totalmente flagelado, chagado, o corpo dele todinho chagado. Aí ele viveu em meio a dores, a alegria. A alegria de te amar, de dar a vida por você, de me amar, dar a vida por mim. É isso que Cristo fez e espera de cada um de nós. Bem, querido irmão, querida irmã, vamos fazer a oração final que o Papa faz a Nossa Senhora. Ó Maria, Mãe de Misericórdia, velai sobre todos para não se desvirtuar a cruz de Cristo, para que o homem não se extravie do caminho do bem, nem perca a consciência do pecado, mas cresça na esperança em Deus, rico de misericórdia. Cumpra livremente as boas obras por Ele de antemão preparadas, e toda a sua vida seja assim, para louvor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.